Bom, vamos dar aqui início ao registro de fechamento de movimentação de mês. Tem que iniciar dizendo que isso aqui, não sei porque até hoje eu tenho que fazer isso, né? Mas não é uma recomendação de compra ou de venda, é meramente um registro das movimentações que eu realizei, no caso aqui, no mês de dezembro de 2024. Então vamos lá, começando aqui pelo resultado da carteira. Ela está aqui hoje menos 1.181,86. Lembrando que no fechamento de novembro a gente tinha fechado com 823,65, né? Então aumentou aí o prejuízo. Ele já foi bem pior durante esse mês, subiu. Porque, como a gente pode ver aqui, o IFIX nesse mês, até aqui esse ponto de queda, esse ponto mais baixo, ponto mínimo, ele caiu 7,25. Só que durante o mês inteiro ele ficou basicamente no 0 a 0, né? Então, dá para ter noção de que esse valor negativo foi bem menor. Quanto às posições, hoje a mais negativa continua sendo Taurus aqui embaixo, né? Mas quanto aos Fiagros ainda estão todos no negativo, mesmo considerando os rendimentos, ficando mais próximo ali do 0 a 0 o FGAA. O KNCA não, o XPCA é o mais negativo, seguido pelo KNCA. Agora falando dos outros fundos de papel, a gente consegue ver aqui que a gente tem dois no positivo. Seria o primeiro deles o KNCR, que ele chegou a ficar abaixo do valor patrimonial, depois logo em sequência voltou. E o CADIF, que é um dos FIINFRAs que tem. E esse mês a gente adquiriu o FIINFRA para fechar a trinca de fundos de infraestrutura. No que diz respeito aos fundos imobiliários de tijolo, todos no negativo quanto à variação de cota e alguns no positivo quando considerado os rendimentos. Então, tudo certo. Quanto aos FOFs, também seguem bem amassados. Quanto às ações, tem algumas delas no positivo, outras no negativo e uma posição iniciada, que foi a M. Dias Branco. Infelizmente eu acabei colocando a ordem errada. Ao invés de comprar 5 cotas, eu botei para comprar 10. Aí acabei ficando com a posição com o dobro, assim, o dobro do que era previsto. Mas já foi, né? Já fiz a besteira. Os ETFs internacionais, né? O VO, não sei o que. O VO segue no positivo, enquanto os outros no negativo. Esse aqui a gente não conta, né, esse valor negativo. Mas, de qualquer forma, ele segue aparecendo por ali. A gente também iniciou posição no Tesouro IPCA 35 e 45. E essa posição também ainda não aparece listada no Status Invest, não sei porquê, ele entrou com outras posições iniciadas, mas não com essa daqui, né? Aqui a parte de PGBL, eu já coloquei o dinheiro previsto para fechar o ano, né? E a caixinha de oportunidade e os CDBs, né, estão aqui. Quando a gente olha para planilha, a gente consegue ver o que a gente tem de pesos hoje. Então, falando sobre o Tesouro Direto, aqui à direita a gente tem o alvo e como está o cenário atual. Então, o alvo a gente quer ter ali por volta de 30% em IPCA+, 21% em IPCA+, 6 e 3% em 35 e 45. Hoje a gente está assim, né, com quase 30, 8 e 4. Então, ele vai se ajustando devagarzinho, né? Quanto a CDB, ainda faltam CDB de IPCA, porque todos eles têm preço inicial de R$1.000, então está sendo deixado para um último momento. Por enquanto está sendo colocado em CDBs de liquidez diária, né? No caso esse aqui é um CDB do Itaú e esse aqui é o RDB do Nubank, né? Porque não é CDB, é RDB. Então está com a proporção ali de 65-35, mais ou menos. Quanto aos fundos imobiliários, as coisas estão chegando no objetivo, né? Ainda temos aqui algumas posições bem menores, mas tudo bem, já estão mais equilibradas as posições, ainda tem alguma coisa mais acima e tudo mais, mas todos têm que rodar
na ordem de 3%. Tem aqui um só que está assim, tá no dobro, né, que é o FGA, mas é o limite que eu me permito, né? Quanto às ações, a distribuição está dessa forma. Ainda falta bastante para chegar no peso ideal, mas está seguindo. Quanto ao PGBL, a proporção do PGBL, dos PGBLs, está dentro do esperado, só que a fatia de PGBL na carteira está um pouquinho acima do que deveria ser. Tem 13% agora, 13 ponto alguma coisa. Mas não tem problema, porque isso é para abater no imposto de renda depois. A fatia dos internacionais, ela aqui já estava no início do mês passado, estava mais equilibrada, mas agora com a movimentação dos valores e tudo mais, fugiu um pouquinho. Mas como o dólar ainda está muito alto, estou esperando isso regularizar. Aqui a gente tem a carteira como um todo, né, atualmente, e no cenário que a gente busca. Tu vê que o tesouro já está bem mais considerável, uma fatia bem mais considerável. E ainda tem que subir mais ainda. E aqui é por categorias, né? A carteira é por categorias. A gente observa que os fundos imobiliários ainda estão uma fatia bem considerável, mas já diminuiu, tá? Mas vai voltar a subir porque eles eram 48% de início. Só que como eles depreciaram bastante, diminuíram, mas eu fui aportando nesse meio tempo, então com isso deve voltar a subir. As ações que perderam relevância aqui, perderam posição, caiu para 16%, e o PGBL, como eu falei, está ali na casa de 13%. As recomendações para aporte de agora, né, de imediato, ele recomenda colocar a maioria do capital, quer dizer, das cotas, né, em Sanepar, seguido pelo ETF VPL, né, que esse aqui é o da zona da Ásia, por ali, seguido pela zona do euro, Cabim, o Tesouro Americano, seguido de todos esses. BB Seguridade, que ainda não tem posição, mas está listado aqui. Quando a gente vai falar aqui do método burro, o que a gente conseguiu fechar esse mês, se a gente vier para cá, a gente ainda falta definir um fundo imobiliário de renda urbana, ainda falta isso. E a gente já fechou aqui o terceiro fundo de infra. Então, infra 1 já foi fechado. Todos os outros ainda faltam. O BB Seguridade ainda falta ser fechado. E aqui tá tudo certo. Quando a gente aqui vem para a parte de rendimentos, a gente consegue ver aqui esse valor ele está considerando a parte aqui de tesouro também, tá? Junto das caixinhas. Então, se a gente somar só a parte que interessa de renda variável nacional, a gente vai ter um rendimento de R$ 121,14. É um pouco diferente do que tem no Status Invest, porque ele ainda conta a Goal 3, que eu comprei e vendi, porque eu tinha comprado errado, né? Era para comprar Goal 4, acabei comprando Goal 3, mas ele ainda considera como se eu tivesse aquilo ali ainda. Isso faz com que a gente feche o ano de 24 com o maior rendimento oriundo do IPCA mais 2029, tá? Porque tem a maior quantidade de capital, então normal. Lembrando que isso aqui é valor absoluto, não é valor relativo, por isso que acaba sendo listado dessa forma. Se fosse valor relativo, seria outra coisa. Então, em 24, até o dia de hoje, dia 2 de 1 de 25, a gente fechou com R$ 951,96 de rendimentos. Quanto eu fiz também já os fechamentos das planilhas. Eu vou pegar aqui uma. Aqui que eu tenho desde o início, o tal do XPCA 11. Então vou clicar aqui, daqui a pouco ele abre. Isso aqui também está tudo NA, porque o Ministério Público pediu para o Google retirar a cotação do dólar. Então se a gente botar dólar hoje, ele não retorna, igual retornaria. Aí acaba ficando com essa cara esquisita aqui na planilha. Mas não tem jeito, né? Assim, acabo perdendo a retrospectiva do dólar, algumas coisas. Mas não tem o que fazer. Ué, acabou abrindo M Dias. Vou procurar o XPCA aqui, só porque ele é o mais antigo. Cadê? FGA, XPCA.
Eu fiz isso em todos os arquivos. Vou deixar com 75% que dá para ver. Aqui eu já tinha feito essa parte de fechamento de ano para 2023, só que só tinha esses dois campos. Aí eu coloquei mais esse. Então, o que eu queria obter de informação com isso? Custo médio, no caso eu botei 23, mas aí até fechamento de 23 e embaixo até fechamento de 24. A mesma coisa com isso aqui. Rendimento até fechamento de 23 e até fechamento de 24. Então, com isso a gente consegue observar que em 23 eu tinha 40 papéis ao custo de R$ 9,25, representando um investimento de R$ 370. E com isso eu recebi 1,67%, R$ 6,16. E como que isso aqui mudou ao final de 24? No final de 24 eu já tinha dobrado a posição com 80 papéis, a um custo médio de 8,51. Tudo bem, a gente pode ver aqui que teve uma desvalorização bem grande desde o início, mas faz parte, eu acho. E recebi R$ 67,00, isso me representa um rendimento de 9,90 perante ao capital todo empenhado. E mais uma vez, isso aqui é até o fechamento de 24. Então, tu vê, quando eu clico aqui na fórmula, ele pega desde o início tanto os valores empenhados quanto os valores recebidos. E o mesmo para o custo médio, porque o que importa para o imposto de renda é o custo médio desde o início do ano, o custo médio de aquisição. Então, não leva em conta nenhum outro tipo de informação. E isso foi feito em todas as planilhas. Por exemplo, aqui o FGA. Como o FGA ele só foi adquirido em 24, ele vem aqui dizendo o custo de 24, quantos papéis e o rendimento de 6,7% no ano. Né? Deixa eu ver o que mais. Aí dos rendimentos, como eu adicionei os rendimentos do Tesouro Direto, e aqui fica dizendo que deu erro porque aqui a IPCA ainda não saiu o índice de inflação referente a dezembro, ele ainda fica dando como erro. Mas uma vez que for corrigido, for disponibilizado, isso aqui vai se ajustar. Aí ele vai ficar sempre aumentando esses valores. Porque isso aqui é o rendimento referente a capital aplicado em maio de 24. Então, sei lá, se eu apliquei... Vamos comparar aqui com julho e agosto, fica melhor. Por que agosto tem mais rendimento que julho, apesar de ter sido mais recente do que julho? Porque aqui, com toda certeza, eu coloquei mais capital do que em julho. Então, todo o capital empenhado em julho, vamos supor assim, sei lá, R$300 em agosto, me rendeu R$11, enquanto aqui em julho, se eu tivesse empenhado, sei lá, R$100, me rendeu R$4. Por isso que dá essa diferença. Isso vale para esses outros títulos IPCA. E o mesmo esquema aqui para o Tesouro Selic e as caixinhas. Tem a mesma lógica. Tá? E eu fui montei esse gráfico só para ter uma noção do progresso. Né? Isso aqui é 24. Quando a gente muda aqui para avaliar em 23, a gente vê que a gente começou em outubro com R$ 1,43. Terminamos em dezembro com R$ 24,62. E 2024 a gente teve essa caminhada, o que é bem interessante. E agora vamos começar 2025, né? Então tá tudo zeradinho, ninguém recebeu nada ainda em 2025. Somente por enquanto, que teve de diferença em 2025, foi a posição iniciada em M Dias Branco. Só. Eu também estou curioso para ver esse gráfico aqui da parte de ações, que vai ficar tipo aqueles gráficos de calor que tem no Status Invest, Investidor 10, todos eles. Então, nesse ano de 23, eu fiquei sem receber nenhum dividendo, de 24, perdão, sem receber dividendo em janeiro, em abril, posso dizer outubro, né? Porque outubro só entrou ali o do Itaú, que paga todo mês, basicamente 2 centavinhos, é 0,177, aí ele arredonda para 2, mas não tem importância. Os ETFs internacionais, eles todos pagaram aqui em dezembro, todos eles. Deixa eu ver quanto a isso aqui foi, eu acho, não tem mais nada para falar. Agora, falando aqui sobre as movimentações do mês, entrando por meio do Status Invest, lembrando que ainda não tem aqui a posição de M Dias Branco e nem do Tesouro Direto 35 e 45 para IPCA+. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Foram adquiridas 2 cotas de Auren. Isso fez o meu preço médio reduzir 0,77 e aumento de investimento de 3%. Mesma coisa para Sanepar.
foram adquiridas mais 3 cotas, um aumento de preço médio de 0,03, ou seja, ficou quase um 0 a 0, e um investimento de 4,3%. Banco do Brasil, foi adquirida mais uma cota, reduzi um tanto o meu preço médio. Mesma coisa para o Banco ABC, uma cotinha, reduziu mais um pouquinho o preço médio. Seguindo aqui para Itaú, uma cota, também preço médio reduzido. E aqui para a parte fundo imobiliário. Parte fundo imobiliário, os que eu adquiri tiveram uma redução de preço médio bastante significativa. Então, falando sobre a HCML, foram adquiridas 2 cotas e o preço médio caiu 6,83%. Então é bastante interessante. Eu tinha ali, adquiri por R$ 72. Então, bastante interessante. O mesmo para BTLG, mais 2 cotas, redução de mais 4%, e ele foi adquirido a 91. Seguindo aqui, RBRR, também 3 e pouco por cento, sem problemas. CAFOF, olha só, 11,58. Então caiu bastante. A LZR, mais uma cotinha, também caiu o preço médio. TEP, também. Vigir, eu comprei só porque ele está na recomendação de compra, né? Porque ele é o que está mais para trás. Aí vira e mexe ele acaba aparecendo, acaba aparecendo como recomendação de compra aqui no aportarem. Nem sei se ele está agora, não está, mas de qualquer forma, ele é o único dos fundos imobiliários que eu tô aquém da posição. Se eu não me engano é o único. Ah, não, tem esse aqui também. Mas de qualquer forma, Vigir e foi. Tesouro Direto também teve mais compra de IPCA mais 29 e Selic. Lembrando que aqui ainda falta o 35 e o 45. Para Cadif, para FIINFRA também foram adquiridas cotas. FIINFRA foi iniciada a posição. Cadif e Juro foram adquiridos mais cotas, redução ali de 5% mais ou menos. E Fiagro não teve variação alguma na posição nesse mês. Então, aqui é como está pelo investidor 10, 1% no tempo e menos 1,68% no ano. Mas eu hoje estou usando, já tem um bocado de tempo, né? Estou usando somente a minha planilha. Então, dá 1,51% no total. Quanto ao acompanhamento do Ibovespa. O Ibovespa no último mês fechou com queda de 3,95%. Quanto ao IFIX, ele ficou basicamente no 0 a 0. O grande ganho para adquirir cotas mais baratas foi até aqui, né, dia 2 de dezembro, e desde lá subiu muito rápido. Entendeu? Ele demorou um bocado de dias aí para cair 7% e subiu 8,30% basicamente em intervalo bem menor. É isso, esse é o resultado do fechamento do mês de dezembro de 25, né? E agora somente aguardar para o final do mês de janeiro. Um abraço e até a próxima.